Bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá, colegas. Trouxe aqui um apanhado, tá? Um compilado aí que eu fiz de várias publicações a respeito do que, vamos dizer assim, ó, não é do que importa, mas o que é a realidade do tal do número dos bastões, tá? Então, assim, ó, eu deixei a pergunta ali exatamente por isso. Se é só o bastão, é o bastão com leucócito, é nenhum dos dois, depende, afinal de contas, em que o bastão pode, vamos dizer assim, me auxiliar, né? A tal briga, né? Que essa é a segunda psicocélula mais famosa, né? Só perde para o blasto. Então, a gente tem que ver assim, ó, o que o bastão me ajuda, né? E o principal disso, apesar de nós vamos ver ali os números não são bons, mas isso é mais um motivo para ver a padronização, né? Para que amanhã, à tarde e à noite façam iguais, ou pelo menos muito parecidos, né? É isso que se quer, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Existe uma diferença muito grande de interpretação, tá? E agora, muitos laboratórios já não botam mais o número de bastão, tá? Se é uma recomendação, pode botar ou não, isso não vai importar muito, tá? Desde que o hospital seja informado, se tu for trocar, né? Isso, então hoje tu põe, a partir de amanhã não vai botar mais. Então tá, então informa o hospital, reúne os pessoal do hospital, né? Emergência, UTI, aquele negócio todo e conversa com eles, ó, vai ser assim. Tá bom isso para vocês? Não, a gente gosta como está antes. Então volta a contar bastão, tá? Enfim, só fiz um parêntese aí em função de que, mesmo com os números que eu estou trazendo aqui, é mais um motivo para padronizar bem o bastão, tá bom? Então, assim, ó, o cutoff foi utilizado foi de 10%, tá? Então, assim, acima de 10%, o que eu consigo pegar? Uma sensibilidade de 43%, tá? Ou seja, pouco, não define nem a metade dos casos, tá? Depois, se eu juntar o número de bastões com a contagem de leucócito, essa sensibilidade cai para 26%, tá? Ou seja, tá difícil, mais difícil de definir alguma coisa. Quando se associa a contagem de bastões acima de 10% com bacteremia ou fungemia, tá? Então, vejam, eu já sei que eles têm isso, tá? Então, o organismo já está trabalhando em cima disso, tá? Tem que ficar bem claro. Então, a sensibilidade passa para 57%, tá? Mesmo assim, não é uma grande sensibilidade, mas em relação aos outros lá, então, nesse é o dobro, né? Tá bom? E depois, assim, um cutoff de 12 bastões, 12%, tá? Para pacientes sépticos com bacteremia, 24% só. E pacientes sem bacteremia, 15,2%. Ou seja, né? Não está ajudando praticamente em nada, certo? Então aí fica aquela coisa, tá? E agora, o bastão realmente ajuda ou não ajuda? Tá? Eu nem estou questionando isso, eu só estou, né, sendo bem prático, né? Laboratório, nós fazemos laboratório, aquilo que eu sempre falo, nós temos que conhecer as limitações dos nossos exames, tá? Certo? Então, quer dizer, existe uma limitação importante da contagem de bastões, tá? Tá vendo aqui, certo? Desse compilado que eu fiz. Então, quer dizer, até que ponto ela ajuda, certo? Então, isso aí que tem que ficar bem claro pra gente, tá? Depois ali, ó, será que contagens muito maior que 12 mil ou muito menor que 4 mil auxiliam na identificação de infecção? Tá? Quer dizer, não se conseguiu provar isso, né? Quer dizer, tudo bem, aqueles pacientes, sei lá, com 2.100 leucócitos e um desviozão enorme, mas aí exaustão medular, tá? Aí fica tranquilo, tá? Agora, mesmo assim, tá? Se isso não existir ainda tiver a medula, né, hábil para isso, quer dizer, uma contagem de 3 mil talvez não me sirva para nada, tá? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, tá? Depois, sensibilidade da contagem de bastão é baixa, pois muitos pacientes com infecção
não tem mais de 10% de bastão. Esse é o nosso dia a dia, né? Isso é o que mais tem no nosso hospital, né? Pessoas com infecção, mas o hemograma nem mexe, né? O leucograma fica igual como se ela não tivesse, né? Então, isso é uma outra limitação que a gente tem que entender bem. E por último, eu deixei ali para a gente sempre pensar que nós estamos partindo de um pressuposto que a medula está funcionando 100%, né? Graças a Deus é a nossa medula rígida, né? Que vai funcionar, que vai ser assim, que vai ser assado. Não, não é assim que funciona, tá? Então, na vida real não é assim. Então, eu deixei ali, ó, quem é o paciente, né? Como a gente que faz exame e interpreta exame, sempre é a primeira pergunta, quem é o paciente? Então, eu deixei alguns exemplos ali de pacientes que têm isso todo o dia no nosso laboratório, né? Paciente que tem câncer, paciente que tem diabetes mellitus descompensado, quem está fazendo tratamento de quimioterapia, tá? Quem faz hemodiálise, depois ali muitos dias de hospital, pós-cirúrgico, tá? Doença autoimune, muito cuidado com isso, queimado, né? Paciente politraumatizado, tá? Extremos de idade, né? Idoso, crianças, tipo de infecção, né? O local dessa infecção e, no caso das bactérias, o tipo de bactéria. A gente sabe que, né, conforme o tipo de bactéria, existe um tipo de resposta do nosso organismo. Então, para fechar, apenas para deixar demonstrado aqui que, primeiro, nós precisamos padronizar a leitura dos bastões, mais ainda em função desses dados que eu trouxe, porque a sensibilidade é muito baixa. E a gente sabe, né, que no dia a dia, né, lá dentro da UTI, dentro da emergência, né, ou dentro do hospital como um todo, quer dizer, os médicos vão colocar os olhos sempre no leucócito e no leucograma, mais especificamente nos bastões. Quer dizer, então tem que ver como é que eles estão interpretando isso. Tá? Até para não chegar para nós depois dizer que o laboratório, né, errou, né, é uma expressão estranha para laboratório, né, que o laboratório errou. Tá? Então, não, cuidado, o número de bastões é extremamente limitado, tá? Para definir coisas, certo? Então, é isso aí que eu quis trazer então, tá, pessoal? Obrigado, então, até a próxima.